Brasilinas e brasilinos, bem-vindos ao Hospício Geopolítico da Semana. Eu sou Luiz Galeazzo e hoje nós vamos abrir os arquivos secretos de uma das viagens mais constrangedoras, patéticas e dolorosas da história recente deste bananil. O que aconteceu em Washington superou todas as expectativas da tosquice humana. O deputado histérico e sósia do burro do Shrek, André Janones, reuniu um elenco de quinta categoria. Jandira Fegali do PCdoB, com aquela simpática fisionomia de bruxa da Branca de Neve, Pedro Oczai do PT e Pedro Campos do PSB. Para dar aquele verniz de legalidade, arrumaram o apoio de uma ONG de esquerda chamada Washington Brazil Office, que o nome já entrega a franquia de pirataria. E as nossas estrelas embarcaram para a capital americana com uma missão que nem eles mesmos sabiam explicar direito. Não sei. A missão desses prodígios era implorar para parlamentares democratas americanos abrirem uma investigação sobre conexões financeiras da família Bolsonaro. Queriam apresentar uma narrativa alternativa ao trabalho pesado que a direita construiu lá fora com o Trump. E, de brinde na maior audácia da paródia, queriam pedir o cancelamento das tarifas que o Trump impôs ao bananil. Aí o cidadão comum, que tem mais de 2 neurônios funcionando, se pergunta: But, Luiz, isso não é exatamente o que a esquerda passa o ano inteiro acusando o Eduardo e o Flávio de fazer? Denunciar o próprio país lá fora para prejudicar o governo? Sim, seus lindos! É exatamente a mesma coisa, só que em versão os carrinhos. Cada atrapalhada do desajeitado companheiro. Vamos abrir o dossiê dessa animação mal renderizada com o cuidado que ela merece. E veja bem, quem deu o furo foi a Folha de São Paulo. Sim, a Folha, aquele bastião do jornalismo que a esquerda adora citar quando convém. Segundo a Folha, os 4 patetas desembarcaram em Washington com a intenção de ampliar a interlocução com democratas e despejar documentos, dados e insumos sobre o Brasil. Solta o clipe da vergonha, Stark. Tá na mão, chefe. Viemos aqui nos Estados Unidos e fizemos o que nós falamos que nós íamos fazer. Fomos de gabinete em gabinete, conversamos com deputado por deputado, senador com senador, para trazer para os Estados Unidos quem que é o vagabundo do Flávio Bolsonaro e acabar com esse tarifaço que ele está querendo impor ao povo brasileiro. Não é isso, Jandira? É isso, nós trouxemos muitos dados, muitas informações e pedimos coisas importantes, principalmente nesse lugar que nós estamos agora, que foi violado para tentar um golpe aqui no Capitólio, do mesmo jeito que tentaram no Brasil no dia 8 de janeiro, no Congresso Nacional, no Supremo e no Planalto. Aqui nós trouxemos insumos pedindo 3 coisas fundamentais. A primeira, investigação da lavagem de dinheiro que veio para os Estados Unidos a partir dessa aliança, dessa irmandade, dessa cumplicidade Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro. O segundo, intensificar a colaboração, porque nós não queremos intervenção unilateral no Brasil. Terceiro, a pressão para o cancelamento do tarifaço e a interferência no nosso PIX, nossa soberania financeira brasileira. Isso. Flávio, marra as calças que agora, além do Xandão, o FBI também vai para cima de você. Meu Deus do céu, isso não é geopolítica, isso é comédia de costumes. É o ratatouille da diplomacia. Pessoal, chegou o grande dia, o dia que a gente vai arrancar a máscara de Flávio Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Vamos às considerações técnicas dessa obra-prima da picaretagem intelectual. Primeiro, o congressista americano que a filhote de Cruz Credo citou como o grande aliado dele é basicamente um Janones que fala inglês. Ou seja, um bosta completo. A diferença é que eu não sei se o americano também faz rachadinha com o salário dos assessores. Segundo, alguém avisa esse ruminante, esse asno diplomático, que o FBI só atua dentro do território dos Estados Unidos. Ô meu querido cérebro de ameba, investigação fora do país é com a CIA. O cara vai para a capital do mundo intimar o FBI como se estivesse chamando o síndico do condomínio dele em Minas Gerais. Terceiro, Rachadones, você deveria agradecer ao Bolsonaro todo santo dia pelo Pix e aceitar que o Flávio tem capacidade real de negociar com o Trump, enquanto você não negocia nem com o troco da padaria sem passar vergonha. Mas calma, não criem pânico, porque o papai Lula já está chegando com o estoque de alfafa para vocês.
Agora o assunto ficou sério e urgente. Janones, meu filho, saia da Pennsylvania Avenue imediatamente. Você está correndo perigo de vida. Afinal de contas, os Estados Unidos decidiram tratar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas a partir de hoje. E quem foi que recebeu com tapete vermelho a mulher do líder do Comando Vermelho lá no Ministério, hein? Quem tem a foto e ligação com essa turma? Corre pra casa, rachadones! Se o Trump te pega com essa ficha corrida, ele te joga na mesma cela do Nicolás Maduro e joga a chave no meio do Atlântico. De qualquer forma, não deixa de ser poeticamente hilário ver 4 comunistas de carteirinha cruzando o oceano para ir até o coração do capitalismo malvadão defender uma criação do governo Bolsonaro, o Pix. É claro que eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles só repetem as palavras que o suzerano de 9 dedos manda no ponto eletrônico. Traduzindo tudo isso para o idioma do brasileiro comum, aquele herói que paga 60% de imposto na blusinha da Shein e não tem verba nem para passar o fim de semana no Guarujá. 4 deputados federais com passagens aéreas, hospedagem de luxo e diárias gordas pagas com o seu dinheiro, porque se não saiu direto do imposto, saiu do fundo partidário, que também come as nossas entranhas, foram até Washington implorar para políticos americanos investigarem uma família de políticos brasileiros de oposição. Levando insumos, levando PowerPoint, com direito a tapete logístico de ONG. E eles foram recebidos por quem? Quem foi o grande estadista mundial que abriu as portas para a comitiva do Bananil Animation Studios? Jim McGovern, um congressista democrata de Massachusetts cuja maior relevância na vida é ter iniciativas de confronto contra a política do Trump. Em tradução livre e sem anestesia, ele é o único sujeito naquele prédio imenso que ainda atende telefonema do PT, porque ele próprio vive de assinar nota de repúdio irrelevante sobre a América Latina. O resto do Congresso ignorou solenemente. Marco Rubio nem quis saber. J.D. Vance estava ocupado trabalhando. Donald Trump? Imagina o Trump parando a máquina econômica da maior potência do planeta para receber Jandira Fegali com aquela cara de vilã da Disney que foi rejeitada no teste de elenco. Talvez, se a viagem fosse no Halloween, ela conseguisse entrar fantasiada de si mesma. Mas agora vem a joia da coroa. Espera, deixa eu respirar e dar um tempo para o meu cérebro processar a magnitude da disfarçatez. A esquerda brasileira passou anos espumando pelos cantos da boca, rasgando as vestes na tribuna, dizendo que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro cometiam um absurdo moral, um atentado contra a soberania nacional ao irem a Washington conversar com os senadores americanos e denunciar os excessos do judiciário brasileiro. Isso foi dito com uma indignação teatral digna de Oscar. Teve nota de repúdio de jurista de Twitter, teve manchete em letras garrafais, teve especialista em direito constitucional no estúdio da Globo News às 22 horas, fingindo chorar pela pátria. Teve o Xander Clayson erguendo a sobrancelha até a linha do cabelo, que ele não tem, no plenário do STF. E agora esses mesmíssimos parlamentares pegam o avião, usam a estrutura de uma ONG e vão pessoalmente a Washington pedir com todas as letras que autoridades estrangeiras persigam um adversário político interno. Como é que a ginástica mental dessa gente funciona? Como você pode ir lá fora, denunciar o Flávio para as autoridades norte-americanas e depois voltar para o Bananil e dizer que o Flávio tem que ser caçado porque foi lá fora denunciar o Brasil? Se o Flávio comete crime ao falar com autoridades estrangeiras, como é que vocês podem ir lá falar com autoridades estrangeiras para falar do Flávio? No mundo da cultura pop, isso se chama justiça poética. No ambiente jurídico, chamam de contradição performática crônica. E no vocabulário do povo real, o nome é bem mais curto. Hipocrisia com passagem paga e open bar. De que adianta arrotar soberania nacional no microfone da Câmara se na primeira oportunidade você vai chorar no colo de Yankee para investigar seu vizinho? De que adianta chamar o Eduardo de traidor da pátria por tirar foto com o Trump se você está mendigando 5 minutos de atenção com os estagiários do partido do Biden? Vocês criaram a narrativa de que ir a Washington é crime contra o Brasil, e aí pegam a milhagem do cargo para fazer exatamente a mesma coisa, só que de um jeito incrivelmente mais tosco. E tem um detalhe maravilhoso que eu não posso deixar passar.
O Rachadonis, no ápice do seu delírio de grandeza em solo americano, achou que seria uma excelente ideia gravar um vídeo relembrando o dia em que o Flávio Bolsonaro teve um mal-estar e desmaiou num debate televisivo anos atrás. Aquela história que todo mundo sabe o que foi, mas que a esquerda pasta e repete porque o cardápio de argumentos deles está mais vazio que geladeira de universitário no fim do mês. Flávio, marra as calças que agora além do Xandão, o FBI também vai pra cima de você. E não adianta desmaiar agora não, que não vai ter a Jandira pra te segurar igual ela te segurou lá no debate não. Democracia e soberania. Já. Cara, falou logo o Janones, o homem que protagonizou essa cena maravilhosa. Precisou sair carregado. André Janones foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. O cara levou um cruzado, virou a bela adormecida do asfalto, precisou de paramédicos para não passar mais vergonha e agora quer posar de valentão comentando a pressão baixa dos outros. E se você acha que a humilhação tinha chegado ao teto, recalcula a rota porque a paródia da Pixar continuou. Eles não apenas foram ignorados pela alta cúpula de Washington, como a única alma viva que aceitou recebê-los deu uma invertida histórica no Janones. Quem conta o milagre é a própria Folha de São Paulo. A própria mídia aliada teve que admitir que a viagem foi um fiasco monumental e que não deu em nada. Não tinha como salvar a pele deles. Ninguém de relevância quis abrir a porta. Donald Trump bateu a porta na cara do Janones. J.D. Vance bateu a porta na cara do Janones. O Marco Rubio fingiu que nem conhecia. Aí restou Jim McGovern. O Janones entrou na sala todo pomposo e entregou um calhamaço de 8 páginas, provavelmente escrito em Arial 14, cheio de prints de Twitter denunciando os abusos do Flávio Bolsonaro. E você sabe o que o parlamentar americano respondeu na cara do Rachadonis? Eu faço questão de ler as aspas textuais para vocês sentirem o sabor do deboche. Eu não tenho poder nenhum para abrir qualquer tipo de apuração aqui. São os brasileiros que devem resolver seu próprio futuro. E isso não cabe de forma alguma aos Estados Unidos. Pausa dramática. Pensa comigo, o sujeito gasta o dinheiro do pagador de imposto, viaja milhares de quilômetros para ser o herói da esquerda, já não é recebido por nenhuma liderança de peso e o único cara que aceita ouvir o choro dele dá uma bronca pedagógica de soberania nacional no meio da cara dele. É muita humilhação para um deputado só. É o papelão internacional definitivo. O Janones cansou de passar vergonha em território nacional e resolveu exportar nossa tecnologia de vergonha alheia para o mercado norte-americano. E quer saber o que é o mais fantástico de toda essa ópera bufa? O ridículo dessa viagem da esquerda é a maior prova da potência e do sucesso da viagem que o Flávio Bolsonaro fez. Porque quando o Flávio pegou o avião e foi para os Estados Unidos, ele não foi para bater em porta de gabinete de baixo clero para levar bronca de deputado de Massachusetts. O Flávio foi recebido pessoalmente pelo J.D. Vance, foi recebido pessoalmente pelo Donald Trump, foi recebido pelo Marco Rubio. Ele teve interlocução real, teve respostas concretas, teve alinhamento com os homens que hoje controlam a maior superpotência do planeta. E aí vai a comitiva da esquerda tentar fazer o seu remake autorizado da vídeo brinquedo e mostra o que acontece quando você viaja sem ter um contato na agenda, sem ter relevância internacional, sem ter um pingo de prestígio, completamente às cegas, tateando no escuro. A esquerda não apenas provou que a sua política externa atual é um zero à esquerda completo, como acabou validando e demonstrando o tamanho do peso político que o Flávio Bolsonaro conquistou em solo americano. Meus amiguinhos, o que nós testemunhamos essa semana em Washington não teve nada a ver com diplomacia, não teve nada a ver com estratégia política, com oposição séria ou com inteligência governamental. Foi simplesmente o equivalente político da vídeo brinquedo operando na nossa cara. Um grupo de parlamentares que acordou um belo dia, olhou para o sucesso do adversário e decidiu fazer uma cópia tosca, sem orçamento, sem roteiro e sem textura. Atravessaram o oceano com um calhamaço de papel debaixo do braço, uma ONG de fachada segurando a onda, muita audácia e nenhuma substância. Bateram na porta do topo do mundo e ouviram um não incomode. Foram chorar no muro das lamentações do único democrata que ainda aceita tirar foto com eles e voltaram para o Brasil sem um relatório assinado, sem uma linha de investigação, sem um mísero aperto de mão relevante. Nada. Zero. E de quebra, no meio do caminho, assinaram um atestado de que o trabalho da oposição foi infinitamente superior.
Naquela animação tosca dos carrinhos, o desenho acaba e você só desliga a televisão sentindo uma leve dor de cabeça pela qualidade dos gráficos. Mas, no caso do Janones e sua comitiva, o filme acabou, as luzes se acenderam e eles ainda estão no saguão do aeroporto, tentando convencer o público de que aquela animação de massinha derretida deles era, na verdade, um filme concorrente ao Oscar. Voltou com meia dita de selfie brega no metrô de Washington e uma bronca histórica gravada nos anais da Folha de São Paulo. É rir para não chorar, brasilinas e brasilinos, ou aceitar que o padrão vídeo brinquedo virou a meta oficial da geopolítica da esquerda. Eu sou o Oi Luiz e a sessão de comédia de hoje terminou. Fui. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.